Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Acho até que já está ficando do mundo. Então se liga só, meu companheiro, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar colocação pronominal. Deixa eu sair da tua frente aqui, um assunto que é demasiadamente cobrado nas provas de concurso. Só que eu quero que você entenda o seguinte: quando a gente fala de colocação pronominal, não é uma matéria isolada. Na verdade, é um mistão de regência e de coesão textual, de certa forma. E provavelmente, com a bagagem que você já traz, isso daqui vai ficar simples e vai ficar fácil. Para cada tipo de assunto, nós procuramos trabalhar de determinada forma, para que você não se sinta carente naquele momento de absorver aquele conteúdo. Então tem aulas que são mais orais, explanativas, tem aulas que são mais voltadas para o slide, porque elas são aulas basicamente de estudo dirigido. Hoje, eu me preocupei em fazer o seguinte: eu me preocupei em preparar um material que seja suficiente para que você em casa sozinho consiga estudar com excelência. Então você vai assistir a esta aula, vai compreender e vai revisar depois em casa com toda a calma e tranquilidade com esse material que você consegue baixar, que você consegue imprimir, que é um material em PDF que é disponibilizado pelo curso. E com certeza você não vai ter o menor problema nas questões de colocação pronominal. Até mesmo porque você sabe que há 3 tipos de processos para o camarada trabalhar numa prova: o modo fácil, o modo mais ou menos e o modo difícil. Quando a gente fala da colocação pronominal, é claro que tem a possibilidade dele trabalhar o modo difícil. Porém, nas questões, na maior parte das questões de concurso público, os níveis são fácil e médio. Então, se eu entender a base, vai ser muito simples, porque é aquela questão que muitos candidatos vão errar, você sempre vai acertar. E é claro que se vier muito difícil a questão e você venha a errar por algum motivo, a maioria também vai errar. Então não vai fazer nenhuma diferença. Agora, o ideal é que você acerte todas, e é por isso que eu me preocupei em preparar um material altamente explicativo. Então, vem aqui comigo, vamos começar a nossa brincadeira. Você já está sabendo que quando a gente fala de colocação pronominal, nós falamos daqueles pronomes pessoais oblíquos átonos. Eu com certeza já chamei a tua atenção em relação a isso. Das 10 classes gramaticais que nós temos, 3 são extremamente importantes: o verbo, e eu nem preciso dizer aqui por quê, porque ele manda em tudo no final das contas, o pronome e a conjunção. E por quê? Porque eles trabalham a coesão textual. A conjunção, como eu bem já disse a vocês, trabalha a coesão sequencial, a sequência das ideias dentro de um texto. E eu, para isso, preciso obrigatoriamente gravar as conjunções. Se você ainda não fez isso, tá na hora, meu amigo. E se você não achou nenhum local que tenha, na verdade, uma confiabilidade, procura o Sidney aqui, o titio Sidney. Manda um e-mail para mim, manda uma mensagem no Facebook que eu te mando a listinha das conjunções. Em relação aos pronomes, 3 pronomes são muito importantes para nós, que são os pronomes das referenciações. É o pronome relativo, é o pronome demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono. O que há em comum? Eles vão sempre fazer referência a alguém no texto. Pode estar anterior, posterior ou até mesmo fora do texto. E para que serve pronome de referência? Para evitar repetição dentro de um texto. Então vocês vão perceber que este elemento vai servir para a prova objetiva, mas também para a produção textual, meu companheiro. Porque se eu entender como é que funciona a colocação de um pronome, na hora de produzir um texto, eu vou tirar onda. Tranquilo? Então vamos direto ao que interessa, meu companheiro. Acompanha aqui comigo no slide, ó. Os pronomes oblíquos átonos, aqui eu falo dos pronomes pessoais oblíquos átonos, que você já sabe porque eu já chamei a atenção em relação a isso. Quando eu falo do pronome pessoal, eu tenho o pronome pessoal do caso reto, que sempre assume a função de sujeito, e o pronome pessoal oblíquo átono, que vai assumir a função de objeto. É por isso que ele é importante. Agora aqui, ó, quais são os pronomes? Me, te, se, nos, vos, o, a, lhe.
as leis. Grava isso, meu parceiro. Nem que você coloque isso como se fosse uma musiquinha. Meter-se-nos vos, ou a lei, os as leis. Grava isso, meu parceiro. Tem de gravar. Como todos os outros monossílabos átonos apoiam-se na tonicidade de alguma palavra próxima. Assim, esses pronomes podem ocupar 3 posições na oração: antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. É o que nós chamamos de antes, próclise, no meio, mesóclise e depois, ênclise. Agora, se liga só na primeira dica que eu vou te dar. Se liga só. Aqui está dizendo que esses termos se apoiam na tonicidade de uma palavra. Então, quando você for contabilizar as sílabas de uma palavra, pode ter certeza absoluta que esse pronome não vai configurar uma sílaba. Não vai. Então, o resto da palavra, sim, você vai contabilizar as sílabas. Agora, o pronome, ele se apoia na palavra, então ele não contabiliza a sílaba. Tranquilo? Não é uma sílaba. Vamos começar a nossa brincadeira, para que você possa gravar isso daqui e nunca mais cair em pegadinhas. Antes do verbo, nesse caso, ocorre a próclise. E dizemos que o pronome está proclítico. Exemplo: nunca me revelaram os verdadeiros motivos. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o pronome, que está antes do verbo. Eu vou até fazer um adendo aqui. É óbvio que se você já é concurseiro, você percebeu que este pronome veio para cá por causa da palavra negativa nunca. Na nossa língua portuguesa aqui do Brasil, há demasiadamente casos de próclise. Então, quando eu produzo um texto e muitas das vezes em provas de concurso, nós temos a próclise, porque nós temos diversas palavras atrativas. Hoje, nós vamos entender quais são as palavras atrativas e aquelas que, na verdade, simplesmente são facultativas e que muito tempo ficaram dizendo para vocês que eram facultativas. Quer dizer, facultativa não, estou acabando de dizer que é facultativa, que elas eram atrativas, na verdade. Então, eu vou desmistificar algumas lendas urbanas aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, no meio do verbo, nesse caso, ocorre a mesóclise. E dizemos que o pronome está mesoclítico. A mesóclise só é possível... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, se você quer fazer o nosso curso completaço para Metrobus 2016, então convido você a conhecer nosso trabalho, conhecer o nosso site laconcurso.com.br, que lá nós temos um curso super competitivo e atualizado para você. Um curso que não é somente videoaulas, tem um projeto pedagógico super diferenciado do Personal Coach. Você vai estudar em regime de metas, tá certo, meus amigos? Esse curso nosso, super competitivo, custa apenas R$ 150 e você pode dividir ainda 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito, tá certo, meus amigos? Então espero você aí no Lá Concurso. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? Então vai lá, acesse nosso site laconcurso.com.br e você clica lá em materiais e você tem condições, documentos, aliás, perdão, e clica lá em documentos e você pode baixar gratuitamente esse material de apoio. Forte abraço e espero você aqui no LAC. Tchau, tchau.